Henrique, também tu já tens projetos para 2012, Sim, já sim, tem sim. alguns livros quase saindo do forno, assim, Tenho, já bem tenho quase finalizados, ou exata. não sei se finalizados Eu totalmente. estou trabalhando em 2 textos e tentando capturar a ideia para um terceiro texto, mas em princípio esse terceiro texto está um pouco, esse texto que eu devo começar, eu comecei dizendo que eu queria traduzir, queria escrever mais neste ano, mas em princípio antes disso eu vou fazer uma tradução de um livro de um escritor argentino, amigo meu, que ganhou o prêmio Clarim agora em 2011, 2010, perdão, 2010, e deve ser publicado no Brasil. Devo fazer essa tradução, então antes disso, para não contaminar, digamos assim, a tradução, não vou escrever nada nesse Mas período. tua obra já está na Espanha, Uruguai, Argentina, já ultrapassou as fronteiras do Brasil também. Eu tenho textos E a própria publicados leitura de nesses. contos, né? Leitura de contos, sim. Já tem leitura. Eu fiz leitura já no Uruguai. Agora, em abril, faço mais uma leitura no Uruguai também. Devo fazer, ou em abril ou maio, faço mais uma leitura no Uruguai. Tenho uma leitura, já fiz várias leituras em Buenos Aires. E em Buenos Aires é impressionante. A última leitura eram 60 pessoas. Ou seja, um número muito grande de gente para assistir um autor absolutamente desconhecido, né? Mas deu bastante gente. E fiz também leituras em Portugal. Foram 2 leituras em Portugal. Argentina e Uruguai. Mas livros ainda não. Espero que isso mude. Aconteça em breve. Espero que aconteça em breve, né? E assim, eu acho que tu já colocou algumas questões das dificuldades de um escritor no início, seria uma Sim, das sim. minhas perguntas. Mais alguma coisa tu te reportas ou que tu lembres com relação até o perfil do brasileiro com relação à própria questão da cultura, da leitura, do acesso, a quantidade média de livros que o brasileiro lê? É interessante. A quantidade média, nós temos uma quantidade média de livros muito pequena ainda, que são 4,5 livros por ano para o brasileiro. É uma quantidade ínfima, se a gente for considerar, enfim, um universo de possibilidades. Mas é algo muito maior do que era 10 anos atrás, que era de 1,5. Ou seja, cada brasileiro lia um livro, na média, 1,5 livros por ano. Agora lê 4,5, ou seja, isso triplicou. O que é bom, certo? É bom. Existe uma política pública para o livro agora que é um pouco mais intensa. É um caminho muito árduo e é claro que essas coisas demoram bastante. Mas eu te digo, por exemplo, sabes qual é a região do Rio Grande do Sul que proporcionalmente mais lê? É a região de Passo Fundo, ao redor de Passo Fundo. E isso muito em função da jornada literária. Mas a jornada literária que tem 20 anos já. Ou seja, as coisas vão demorando, elas demoram para acontecer. É óbvio que não se tem um resultado de imediato com uma política pública de livro, né? Mas, por exemplo, a gente tem agora uma retomada de um projeto do Instituto Estadual do Livro que estava parado. O Instituto Estadual do Livro recomeçou as suas atividades agora com um projeto que é sensacional, que chama-se Autor Presente e que começa com atividades fundantes de literatura e estruturantes nessa área de cultura, assim, vai em lugares que normalmente não tem acesso. Certo? Isso acaba gerando um interesse na literatura. Claro que hoje a literatura, eu brinco, é difícil publicar por uma editora e tal, mas está muito fácil escrever e publicar. Certo? A gente atira num blog e pronto. Só que nesse meio tempo tem que ter um filtro, porque tem coisas muito ruins sendo escritas e publicadas. Tem um amigo meu que diz que hoje está difícil mais de encontrar leitor, porque escritor tem aos montes. Porque né, está difícil a gente encontrar quem nos leia. Né? Mas é justamente isso. Hoje, o livro como suporte é um dos suportes. Certo? Existe o e-book. Eu tenho 2 livros que são O Grito dos Mudos e A Vida em Breve Passa ao Lado, que já estão com suporte de e-book. E é um suporte novo, é um suporte que veio para ficar. Ele não substitui, ao menos por enquanto, o livro físico, que, enfim, é um objeto que tem muito valor, que talvez vá cair daqui a um tempo, enfim, ele está há 500 anos nesse formato, né, pode mudar, mas os suportes de literatura são muito grandes. Hoje a literatura via internet, ela circula muito e hoje
nesse sentido, se lê mais. Se lê mais. Se lê de uma forma mais salpicada, mais fragmentada, mas se lê muito mais do que se lia há um tempo atrás.